dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Lemos em Romanos 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. Sim, o salário do pecado é a morte, mas também produz muito sofrimento. Mas, ao fim deste sofrimento todo, o ponto final, realmente, é a morte. Mas, em Romanos 6, versículo 3, também diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós não temos uma vida eterna, irmãos. Nós não temos uma alma eterna. Porque a vida eterna é um dom gratuito de Deus. Mas, como sabemos, o pecado é um inimigo mortal que nos vai causar não só esta morte, mas uma morte eterna, a não ser pela redenção de Jesus Cristo. E por isso é que diz, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo, pela redenção dele, pela obra expiadora dele. No entanto, nós, você e eu, irmãos, temos uma natureza humana. Temos uma tendência humana. Temos uma poderosa compulsão pelo pecado. Em Romanos 8, versículo 7, lemos, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar, nem mesmo pode estar. Ora, irmãos, como é que podemos vencer esta natureza humana? Como podemos receber o perdão misericordioso e compassivo de Deus? Para podermos receber esse dom divino de Deus, de compaixão, de perdão, é necessário abandonar o pecado. É necessário termos um arrependimento segundo Deus. É necessário admitirmos voluntariamente os nossos erros a Deus. Ou, noutras palavras, confessar. É necessário admitirmos voluntariamente e pararmos de o desafiar. Admitirmos que estamos errados e quem está certo é Deus. E precisamos nos comprometer seriamente a mudar o caminho. Em vez de seguirmos o caminho do pecado, seguirmos o caminho da obediência a Deus. Está claro, irmãos? Somos justificados de graça pela fé e vamos falar mais acerca disso. Não estou a negar que somos justificados de graça pela fé. Não estou a negar isso. Mas temos que nos arrepender.
temos que parar de fazer dor e causar sofrimento ao próximo e a nós próprios. Muitos de nós, quando vemos sofrimentos, dizem, olha, por que é que Deus não para o sofrimento? E pomos a culpa em Deus. Mas a culpa não é Deus, é nossa. Por quê? Porque desobedecemos às leis de Deus. Por isso, para nos colocarmos debaixo da graça divina de Deus, o primeiro passo é abandonar o pecado e sermos ou estarmos realmente arrependidos segundo Deus. Isto é, realmente arrependidos. Ora, os nossos esforços humanos, irmãos, não são suficientes. Em Romanos capítulo 2, versículo 4, diz, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, a sua paciência, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Esta graça de Deus, esta bondade de Deus, esta misericórdia de nos dar e perdoar e dar espaço para arrependermos, esta bondade é com a intenção de nós nos arrependermos. E para de facto estarmos debaixo da graça divina completa de Deus, o primeiro passo é que precisamos de nos arrepender. E esta benignidade de Deus, esta bondade de Deus, nos conduz ao arrependimento. Ou, de outra maneira, se nós, de facto, estamos a analisar a nós próprios, a pensar nisto, esta bondade ou benignidade de Deus nos deve de conduzir ao arrependimento. Devemos responder a Deus por causa da sua bondade e paciência e benignidade. Devemos responder com arrependimento. Em vez de estar a dizer, olha, por que é que Deus permite o sofrimento? Deus permite o sofrimento para nos dar esta bondade de que nós tenhamos espaço para arrepender. Por isso Deus está a dar a nós a oportunidade de nos conduzirmos ao arrependimento. Em Atos, capítulo 11, versículo 18, Atos, capítulo 11, versículo 18, lemos, e ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É Deus que concede o arrependimento para a vida. E isso não é só para os israelitas, mas é para os gentios também. E por isso, Deus que nos concede a possibilidade de nos arrependermos pela sua bondade e benignidade para mudarmos o caminho. E nós, como ministros de Jesus Cristo, lemos a maneira, e como membros da igreja, como devemos conduzir a outras pessoas, lemos em 2 Timóteo, capítulo 2, diz assim, falando aqui ao servo do Senhor, particularmente esta carta de Timóteo, a Paulo escrever a Timóteo, a um ministro, e está a dizer, é necessário que o servo do Senhor, lendo no versículo 24, não viva a contender, não esteja em argumentos e em zangas, mas deve ser brando, gentil, manso para com os outros, apto
para instruir, paciente, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, os que não querem se arrepender, que estão, ao fim de contas, a se opor a eles próprios. São superbos, são obstinados, porque não se querem arrepender. Estão-se a opor a eles próprios. Mas nós devemos disciplinar com mansidão, como ministros de Jesus Cristo, esses que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento, mas para conhecerem plenamente a verdade. E assim voltarem à sensatez, livrando-se dos laços do diabo. Queridos irmãos, é Deus que dá o arrependimento. E por isso é que no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, no discurso de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 38, quando eles perguntaram a Pedro o que é que vamos fazer, porque eles reconheceram que Jesus Cristo era o Messias, tinham acreditado que o tinham matado, e eles disseram, que faremos agora? Pedro disse, arrependei-vos. Quando você reconhece que precisa mudar a sua vida, a instrução em primeiro lugar, o primeiro passo é o arrependimento. Arrependei-vos. Mudar a sua maneira de ser, de ver, de pensar. E cada um de vós seja batizado pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Este batismo representa um compromisso completo a obedecer a Jesus Cristo, para Jesus Cristo nos redimir, para nos remissar, para nos perdoar os pecados, para Ele nos comprar de volta e perdoando os nossos pecados. E aí está o perdão, a remissão dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. E depois recebemos o dom do Espírito Santo. O Espírito Santo é um dom, não é uma pessoa, é um dom que Deus nos dá. Uma essência que procede do Pai, o seu próprio poder, a sua própria capacitação que nos dá. Esta capacitação para nos dar esta capacidade, este poder, esta maneira de fazer através desta essência que procede do Pai, que vem de Deus, Pai, para mudarmos, para sermos diferentes. Pois esta capacitação do Espírito Santo, este dom do Espírito Santo, é uma promessa. É a promessa do Pai para nos ajudar a vencer as fraquezas da carne, a natureza humana. Esta natureza humana que tem esta compulsão pelo pecado. E por isso, o âmago disto tudo é o arrependimento. Primeiro, para recebermos o perdão, a remissão dos nossos pecados. Diz aqui, para a remissão dos nossos pecados. Em terceiro, para recebermos a capacitação misericordiosa de Deus, o poder de Deus, o dom do Espírito Santo, para nos dar a capacidade de virmos a ser santos, a santificação do Espírito. Por isso, o arrependimento é primeiro. Arrependei-vos. Para serem batizados para a remissão, para o perdão, para a lavagem, para tirar os pecados.
Por isso, o arrependimento para com Deus é necessário. Atos, capítulo 20, versículo 21. Atos, capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em Nosso Senhor, ou para com o Nosso Senhor Cristo, Jesus Cristo. Queridos irmãos, arrependimento e fé. Temos que nos arrepender e temos que ter fé. Acreditar que Deus, que Jesus Cristo, o que Ele fez, nos justificará. Não é o arrependimento que nos justifica. O arrependimento é uma demonstração de compromisso através do batismo, que sim, que eu quero mudar a minha maneira de ser. Mas o que nos justifica é a fé de Cristo. É o que Cristo fez por nós, pela fé que Ele teve, pelo Pai, de ser ressuscitado. O que Ele fez de nós é a fé. Por isso, o arrependimento para com Deus é necessário. Diz aqui, arrependimento para com Deus e a fé. Em Atos 26, versículo 20. Atos 26, versículo 20. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judeia e aos gentios, que se arrependessem. Paulo anunciou aonde ele foi. Aos judeus e aos gentios, que se arrependessem e que se convertessem, se virassem para com Deus. Arrepender de fazer os pecados e converter, é virar para fazer o que Deus quer que nós façamos. O que é que Deus quer que nós façamos? Obedecer às leis dele que são para o nosso bem. As leis de Deus são os princípios que Deus nos dá de como pôr em prática o amor de Deus. As leis de Deus não são pesadas. São, digamos assim, 10 diretrizes de como aplicar na nossa vida o amor de Deus, para com Deus e para com o próximo. E se convertessem a Deus praticando obras dignas de arrependimento. Praticando obras dignas de arrependimento. Como? Porque estão convertidos e estão a praticar, estão a obedecer a Deus, estão a fazer obras dignas, que provam frutos de que estão arrependidos. Atos 14, versículo 15. Atos 14, versículo 15. Senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho para que destas coisas vãs vos converteis ao Deus vivo. Para mudarmos, para nos convertermos ao Deus vivo. Para nos arrependermos do pecado e convertermos ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles. Isto foi quando Paulo estava a falar ao povo de Listra, dizendo, voltem-se para Deus. E, queridos irmãos, aí está uma coisa que algumas pessoas resistem. Resistem ou procrastinam ou demoram desnecessariamente esta ordem de Deus a se arrependerem e converterem, isto é, fazerem este compromisso através do batismo. E essa procrastinação de adiar esta ordem de Deus não nos leva a nenhum lugar.
Por isso, temos que agir de acordo com a verdade. Temos que realmente estar arrependidos. Entender que temos que mudar do que éramos para ser um novo ser e estar 100% comprometidos. De acordo com a verdade. Então Ele, Deus, através de Jesus Cristo, nos abençoará, revelando a nós ainda mais verdade e ajudando-nos a segui-lo. Então Ele, quando estamos a agir de acordo com a verdade, arrependidos e comprometidos a mudar da natureza humana, da nossa auto-arrogância, então Ele derramará mais de sua graça em nós quando estamos realmente arrependidos. Vejam o caso aqui em 2 Samuel, capítulo 12. 2 Samuel, capítulo 12. Começando a ler no versículo 9. 2 Samuel, capítulo 12, começando a ler no versículo 9. Isto é quando Natã está a repreender a David. Ele disse no versículo 5, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Foi David que disse isso a Natã. E depois Natã diz no versículo 7 a David, tu és o homem. Tu é que fizeste isto. E depois Natã pergunta a David, porque pois desprezaste a palavra do Senhor? Você está a desprezar a palavra de Deus para se arrepender e comprometer a viver o caminho certo? Ou você está a desprezar a palavra do Senhor, fazendo o que é mal? Então David disse, pequei contra o Senhor. Pequei contra Deus. Contra quem é que você peca? Ou contra quem é que eu peco? Contra Deus. E por isso é que é um arrependimento para com Deus. Um arrependimento segundo Deus. Queridos irmãos, como disse inicialmente, Romanos 6, versículo 23, o salário do pecado é a morte. O pecado faz grande dano. Primeiro, muito sofrimento e depois a morte. Ou a morte e muito sofrimento. Muito sofrimento. O pecado causa muito sofrimento. Quantas pessoas choram, tristes, por causa do pecado de outros, que afetam a eles ou a elas. Mas Deus nos deu uma maneira de sair do pecado, de sair do sofrimento. Mas essa maneira de sairmos do pecado foi a grande custo da parte de Deus. A grande custo da parte de Deus. Porque o Verbo, o ser que nos criou debaixo da autoridade do Altíssimo, o Verbo, o ser da forma de Deus, pelo qual tudo foi criado, teve que se esvaziar de ser da forma de Deus para vir a ser um ser humano, como lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Teve que se esvaziar disso. E veio para a terra como um ser humano.
e morreu por nós. E fez o sacrifício supremo por você e por mim. Como lemos em Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42. Quando Jó veio entender quem é Deus, ele o reconheceu, dizendo no versículo 2, que diz, bem sei, dizendo acerca de Deus, que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos planos nunca serão frustrados. E o plano de Deus é de criar de você um filho ou filha de Deus. E por isso, o único que está entre Deus e você é você. É você não se arrepender. É você não se comprometer. É você não agir a esta ordem de Deus para se arrepender e se comprometer através do batismo em nome de Jesus Cristo a obedecer, a ser um servo obediente a Deus. Em Salmos 103. Antes de ir a Salmos 103, quero mencionar aqui em Jó 42, depois Jó disse, por isso, porque ele agora reconhece o que Deus faz por nós. Diz assim, eu me arrependo, no versículo 6, no pó e na cinza. Jó diz, eu me arrependo no pó e na cinza. O Jó teve que se arrepender. Por quê? Porque ele tinha um pecado de arrogância, de que era autojusto, autojustiça, que pensava que nunca tinha feito nada errado. E sim, não pecou, mas precisava daquele espírito humano de ser mais humilde e submisso a Deus, reconhecendo que ele não era ninguém, reconhecendo a sua natureza humana. Sim, talvez não tivesse fisicamente pecado, mas possivelmente, mentalmente, poderia ter pecado. Porque teve que se arrepender. E diz assim, arrependo-me em pó e cinza. No pó e na cinza. Salmos 103. Salmos 103. Versículo 1 a 14. Salmos 103. Versículo 1 a 14. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E tudo que há em mim, bendiga ao seu nome, ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. E não te esqueças de nem um só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa. Deus é quem perdoa todas as nossas iniquidades. Ele é quem sara todas as nossas ou as tuas enfermidades. Ele é quem da cova redime a tua vida. Ele é quem te coroa de graça e misericórdia. Ele é quem farta de bens a tua velhice. Ele é que é a sorte da tua mocidade. Ele é que nos renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos,
manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira, não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades, pois quanto o céu se aleita acima da terra, assim é grande a misericórdia de Deus, a sua misericórdia para com os que o temem. Você teme a Deus? Você tem respeito a Deus? Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta Deus de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de todos os que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Os nossos dias, irmãos, são, como diz, como a relva, como a flor do campo. Temporários. A nossa única esperança é a redenção de Jesus Cristo. Ele nos comprar de volta e nos dar uma vida nova. Esta vida nova que nos vai dar será, durante a ressurreição, uma vida eterna. Por isso, quando nos arrependemos de Deus, completamente, realmente, dos nossos pecados, o perdão de Deus é total e completo. Total e completo. Queridos irmãos, lembrem-se, como disse, somos justificados pela fé que há em Cristo. Não é pela minha fé, não é pela sua fé, que nos faz justos, que nos faz limpos, que nos faz sem pecado perante Deus. Não é nada que você faz, não é nada que eu faço. Somos justificados, somos feitos limpos, somos perdoados de graça pela fé que há em Cristo. Não é a fé que há em mim ou em você. É a fé que há em Cristo. Veja em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 15. E falando Paulo aqui a Timóteo, e que desde a infância sabes as sagradas letras, as escrituras, que podem tornar sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus, como lê na Almeida Revista e Corrigida, e na Almeida Revista e Almeida Corrigida e Fiel. Pela fé que há em Cristo. Não é nossa fé? É a fé de Cristo, que é um dom que Ele nos dá a nós. Quando Jesus Cristo se esvaziou de ser da forma de Deus, Filipenses 2, versículo 6, para ser um ser humano, e se humilhou para morrer na cruz, Filipenses 2, versículo 7, como um ser humano. Ele teve fé. Ele fez isso porque teve fé. Que depois de sofrer e morrer e dar o seu sangue por nós, o Pai o ressuscitaria. E o ressuscitou após 3 dias e 3 noites de estar no seio da terra. Queridos irmãos, somos justificados pela fé que há em Cristo. Leia também Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Não é a minha fé, não é a sua fé, é a fé de Cristo.
E isto não vem de nós, não é nossa fé. É a fé de Cristo, é dom de Deus. Deus nos dá a fé de Cristo. Não de obras para que ninguém se glorie. Queridos irmãos, esta fé não é de nós. Se não eram nossas obras. Ainda bem que não é a minha fé ou a sua fé, porque temos pouca fé. Temos pouca fé. Mas graças a Deus, Deus nos dá este dom de justificação, de graça, pela fé de Cristo. Porque a fé de Cristo fez com que Ele morresse e desse o seu sangue por nós. Pela fé dele, pela confiança dele no Pai, que o ressuscitaria. Ele fez isso. Sofreu por nós e morreu por nós para nos comprar de volta. E por isso somos justificados, somos perdoados de graça pela fé de Jesus Cristo. Vejam também 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Assim como disse, esta fé de Cristo fez com que Ele morresse por nós e desse a sua vida, desse o seu sangue. Porque a vida do homem físico está no sangue. E versículo 18 e 19, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, ou reais, ou euros, ou dólares, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, da nossa vida pecaminosa, debaixo da natureza humana. Não foste, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram pelo nosso DNA, que veio dos nossos pais. Mas fomos resgatados pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Somos justificados de graça pelo sangue de Cristo. E Ele deu o seu sangue por nós porque teve fé que o Pai o ressuscitaria. 1 João, capítulo 1, versículo 7. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos purifica, nos justifica, se andarmos na luz. Se andarmos na luz. Há uma condição. E por isso é que lemos em João capítulo 3, versículo 16. Esta escritura que é bem conhecida por todos vós. João capítulo 3, versículo 16. João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo. Não é que Ele ama o mundão, mas Ele ama nós, as pessoas que vivemos neste mundo. Ele amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o único que foi gerado desta maneira, milagrosamente, pela semente divina no ventre da Maria, mas foi gerado desta maneira milagrosa
E por isso, Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho a nós, para que todo o que nele crê. E por isso, se você acredita nele, vai fazer o que ele diz para você fazer, porque acredita no que ele está a dizer. Todo o que nele crê. Por isso, sempre que veja a palavra crer, veja a ação necessária de crer, que é obedecer. Por todo aquele que nele crê e por isso obedece, não pereça, não morra eternamente, mas tenha a vida eterna. Queridos irmãos, hoje em dia você não tem uma alma eterna. Porque se você não obedece, isto é, não acredita no que Jesus Cristo diz e no que o Pai diz, e não faz o que eles dizem para você fazer, por isso não acredita neles. Se você não obedece, você então vai perecer, morrer. E vai morrer porque não tem uma alma imortal. Mas se você crê nele, e você, por isso, faz o que ele diz para fazer, e por isso se arrepende, arrependimento para com Deus, então você tem a possibilidade de ter a vida eterna. Porque Deus apaga os seus pecados pela sua graça misericordiosa através do sangue de Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 14. Colossenses capítulo 1, versículo 14. Deus nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu Filho do amor, no qual, no Filho, Jesus Cristo, temos redenção. Somos comprados de volta da morte. Temos a remissão dos pecados através de Cristo. E não há nenhum outro nome, não há nenhum outro nome em que você tem a remissão dos pecados. E não há nenhum outro nome em que você recebe perdão. O perdão, a remissão dos pecados, é por Jesus Cristo. A redenção, a remissão dos pecados, é por Jesus Cristo, porque são justificados pela fé dele, que é um dom, que é a graça que Deus nos dá. E por isso Deus assim apaga todos os seus pecados, através da graça dele e a misericórdia dele, através do dom que nos deu, que é esta fé de Cristo, que é este sangue de Cristo para nos lavar. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, lemos: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sangue de Cristo. O sangue de Cristo. Como? Através deste poder, desta essência de Deus, este Espírito Eterno, este Espírito de Deus, esta essência de Deus, por causa do sangue de Cristo, que foi o resgate, o pagamento, agora pelo poder do Espírito Santo, o que é que diz assim? Mas o sangue de Cristo, pelo poder do Espírito Eterno, Jesus Cristo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, então purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Este ato que Jesus Cristo fez, pelo seu sangue, que ele é o nosso sumo sacerdote,
hoje em dia, nesta santificação do Espírito, o Espírito está a lavar, a purificar a nossa consciência, a santificação do Espírito. Ora, como é que recebemos o Espírito? Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8, versículo 18. Atos 8, versículo 18. Está aqui a situação de Simão o Mágico. E diz assim, versículo 17 diz, então lhes impunham as mãos e recebiam este Espírito. Vendo, porém, Simão, o Simão Mágico, que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Dei-me a mim também este poder do Espírito Santo. Recebemos o Espírito Santo de Deus pela imposição das mãos do ministro, do verdadeiro ministro Jesus Cristo, fazendo isso pela autoridade de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32. Atos 5, versículo 32. Ora, nós somos testemunhas destes fatos, bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou, isto é, deu aos que lhe obedecem. Por isso, o primeiro passo é o arrependimento, fazendo o compromisso, e após o batismo, pela imposição das mãos do verdadeiro ministro Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, as mãos são impostas nesse crente após o batismo para receber o Espírito Santo de Deus. Mas Deus dá esse Espírito aos que lhe obedecem. Por isso tem que ser o arrependimento primeiro. E esse, através desse arrependimento, tem este batismo para a remissão dos pecados, é para os pecados serem perdoados. E depois recebe o Espírito Santo de Deus, que nos dá esta capacidade, esta capacitação, esta essência espiritual para nos ajudar a virmos a ser separados, diferentes do mundo. Vejam em Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Versículos 5 e 6. Tito, capítulo 3. Versículos 5 e 6. Não por obras de justiça praticadas por nós, não é as nossas obras? Não somos justificados pelas nossas obras, mas segundo a misericórdia de Deus, que Ele nos salvou, isto é, nos põe neste caminho de salvação, de mudar, e finalmente seremos salvados, mediante o lavar, a lavagem regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele, o Pai, derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus que procede do Pai. Este Espírito Santo de Deus é-nos dado por meio de Jesus Cristo, porque o seu sangue pagou para nós podermos receber esta redenção e recebermos esta capacidade, esta capacitação, este poder para vermos a ser santos, para sermos mudar a nossa maneira de viver, para nos dar esta ajuda. E por isso vemos que o Pai é de quem o Espírito procede. O Pai é que nos chama. Jesus Cristo é aquele que pagou o preço para nos redimir e que somos, por isso, perdoados pela remissão que está em Cristo através do seu sangue.
E então recebemos o Espírito Santo para nos dar a capacidade, a força, a capacitação de vencermos a natureza humana para virmos a ser natureza divina. A fim de que, justificados pela sua graça, como está na Almeida Corrigida e Fiel, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Somos feitos justos, somos perdoados, somos feitos em contacto com o Pai, porque estamos justos perante Ele, isto é, sem pecado, estamos perdoados, estamos justificados, estamos perdoados pela sua graça. E esta graça, que é o perdão que recebemos por Jesus Cristo, e a graça de Deus é muito mais do que simplesmente o perdão, muita bondade, e muito amor, e muito carinho, muitas graças que Deus nos dá, muitas benções que Deus nos dá, além deste, mas este é um deles importante, e não é pelas nossas obras, é de graça. Pela sua graça, nos tornamos seus herdeiros. Veja em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência. A santificação do Espírito, isto é, esta capacitação, esta força, esta energia, esta capacidade que recebemos de nos ajudar a vencer as fraquezas da carne. Porquê? Para obedecermos, para a obediência. Estamos arrependidos, estamos comprometidos a viver este caminho do arrependimento, os nossos pecados são perdoados pelo sangue de Cristo através de Jesus Cristo e por isso somos batizados para a remissão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo, e depois, pela imposição das mãos do verdadeiro servo de Jesus Cristo, pela autoridade de Jesus Cristo, recebemos o Espírito de Deus, que é esta essência do Pai, este poder do Pai, esta capacitação para nos dar a capacidade, a possibilidade, a ajuda, o Paracletos, esta ajuda. Para quê? Para sermos santos, para sermos diferentes do mundo, para obediência. E através da expressão do sangue de Jesus Cristo, isto é a lavagem do sangue de Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Queridos irmãos, vemos aqui, nesta secção, como lemos há pouco em Tito, vemos o Pai, eleitos segundo a presciência do Deus Pai, versículo 2, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2, eleitos segundo a presciência do Pai, o Pai, vemos a expressão do sangue de Cristo e vemos a santificação do Espírito. Os três são mencionados ao mesmo tempo. Não é que seja uma trindade, porque o Pai é um ser, Jesus Cristo é outro ser, mas o Espírito Santo não é um terceiro ser. Não está ao lado direito ou ao lado esquerdo do Pai. Mas é o poder, é a essência que procede do Pai, que nos ajuda neste processo, neste papel crítico da salvação, nos ajuda a vencer as fraquezas da carne. E por isso, lemos em Hebreus, capítulo 10, Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Porque com uma única oferta, que é Jesus Cristo, que é o Cordeiro Pascal, Jesus Cristo, uma única oferta, aperfeiçoou para sempre. Você, através deste sacrifício de Jesus Cristo, tudo está feito para você
para sempre estar aperfeiçoado. Mas não quer dizer que já está aperfeiçoado. Porque diz aqui, quantos estão sendo no processo de santificação, sendo santificados. Estão a ser santificados. Como? Pelo Espírito Santo de Deus. Em 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Começando a ler no versículo 3. Visto como pelo seu divino poder, isto é pelo Espírito Santo de Deus, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida eterna e à piedade, isto é para sermos como Deus é, isto é, o Espírito de Deus nos dá todas as coisas que precisamos para sermos santos, para sermos separados, para sermos santificados, a santificação do Espírito. Pelo conhecimento completo daquele que nos chamou. Quem é que nos chamou? O Pai. Para a sua própria glória e virtude. Para a própria glória do Pai e para a virtude do Pai. Pelas quais coisas? Todas as coisas que nos deu o Espírito Santo. Este poder, que lemos, acabamos de ler, pelo seu poder divino, que nos foram dadas todas as coisas, pelas quais estas coisas nos foram doadas suas preciosas e muito grandes promessas, através deste poder, desta santificação do Espírito Santo, destas todas as coisas que o Espírito Santo nos dá, vamos ter esta possibilidade, ter esta promessa especial, porque diz aqui, chamou no versículo 3, chamou para a sua própria glória e virtude, diz aqui agora no versículo 4, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, para sermos coparticipantes da própria natureza de Deus Pai. Livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundão, neste mundo. Por isso mesmo, vós, através, por isso, desta graça de Deus, desta bondade de Deus, desta graça, precisamos de conhecer esta graça de Deus, que é vir a ser coparticipantes da natureza divina, que é para que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Esta é a graça de Deus. E precisamos de crescer nisso. E por isso, diz assim no versículo 5, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, o conhecimento disto. Ponham este entendimento, que há uma esperança tão grande, e com este entendimento tenham este domínio próprio, e com este domínio próprio tenham esta perseverança, e com esta perseverança a piedade, e com esta piedade o amor de irmandade, fraternidade, e com a fraternidade o amor de Deus, o amor agape. Porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que vocês não sejam inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso é que diz, ao fim deste livro, desta epístola de 2 Pedro, diz, cresçam na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Está aqui a falar da própria graça de Deus, para virmos a ter a sua própria glória e para virmos a ser coparticipantes da natureza divina. Isto é a graça de Deus, a bondade de Deus, o carinho que Ele tem para conosco. E precisamos de conhecer o nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele é o nosso padrão, que Ele é aquele que temos que imitar. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego. Você é cego? Sou eu cego? Deus queira que não. Vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
a vossa profissão, a vossa responsabilidade nesta vida, que é virmos a ser filhos e filhas de Deus. E eleição, somos eleitos para sermos senhores com o Senhor dos senhores e reis como o Rei dos reis. Porquanto, procedendo assim, se de facto fizermos assim, não tropeçareis em tempo algum. E assim recebereis a entrada, como diz no versículo 11, no reino de Deus. Para entrarmos no reino de Deus, na família divina deste reino. Queridos irmãos, o arrependimento genuíno, sincero, completo, com o perdão misericordioso de Deus, com esta graça de Deus do que Ele quer fazer de nós, com a capacitação do Espírito Santo de Deus e com este ensino que estamos a dar a vocês, para vocês poderem compreender isto. Queridos irmãos, ponham isto em prática. É o que diz aqui. Procurai com diligência, cada vez maior, confirmar esta vocação e eleição. Procedam assim, porque se procederem assim, não tropeçareis, mas entrarão no reino de Deus. Isto é, se vocês continuarem a ser firmes no caminho de Deus para a vida eterna, você estará lá, porque Deus quer que você esteja lá e Ele fez tudo para você estar lá. A decisão é sua.